Olá, meus amigos, minhas amigas. A nossa conversa agora é com o Pedro Silva, que na verdade é Pedro da Silva, mas eu conheço como Pedro Silva, então vou chamar de Pedro Silva. Casado com a dona Odete, pai da Márcia, avô do Diego, e que também é uma das pessoas que estão namorados só que há bastante tempo. O Pedro tem uma história bonita para falar pra gente, inclusive uma delas que ele falou para mim que no terceiro dia que lançou o loteamento ele já comprou o terreno aqui na Morada do Sol, mudou-se em 83, mas comprou o terreno bem no comecinho do loteamento. Eu queria que você contasse para nós, Pedro, como que foi para você ser um dos desbravadores aqui da Morada do Sol, juntamente com a sua irmã, sua cunhada, sua família aqui presente, para aquelas pessoas que vão estar nos assistindo, que vão saber dessa história, saberem um pouquinho mais da Morada do Sol. Cada lugar que a gente vai, com cada pessoa que a gente conversa, tem uma história nova, tem uma história diferente. E a sua, tenho certeza que é uma história muito bonita. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você nasceu em Sorocaba, veio para Indaiatuba em que ano? Então, eu na verdade nasci em Sorocaba, aí eu vim para Itu fazer escola agrícola, iniciação de agronomia, que agora é ETEC, e devido à circunstância, à dificuldade financeira, fui obrigado a abandonar. Eu estudava agricultura e zootecnia lá, e minha mãe falou, é melhor você parar de estudar, filho, porque a gente precisa de suas ajudas. E a gente mudou então para Indaiatuba, no ano de 1967. Faz exatamente 52 anos, agora em maio, que nós estamos aqui. Aí crescendo aí, aqui eu construí a minha vida em Indaiatuba, casei aqui, mas a realidade é um pouco difícil, né, pagando aluguel. E daí, pela graça de Deus, em 1980, entrando já no assunto da Morada do Sol, eu trabalhava na Yammer, abriu o loteamento, né, Dr. Clem Ferrari, prefeito na época, abriu o loteamento, e todo mundo queria comprar a terra na Morada do Sol, porque era bem facilitado, e eu fui um deles. Cheguei lá na imobiliária, com 1.500 cruzeiros, que era o sinal para reservar o terreno. Terceiro dia, escolhi o terreno no mapa, estavam falando do arruamento ainda, e eu peguei esse lote que nós estamos aqui hoje, que é o lote 2 da quadra 27, devido à circunstância de um dia no futuro vir pagar asfalto, eu teria que pagar de 25 metros de lateral e 10 de frente, e era difícil. 6 anos, mas comprei há 39 anos atrás, que é o aniversário da Morada do Sol. Dia 19. E você comprou esse terreno em 83, veio em 80, veio para Morada do Sol em 83, e para você construir, como que foi? Então, aí foi A construção, só porque você falou que eles estavam fazendo o arruamento. Você comprou o terreno no mapa, você não sabia ao certo nem onde era seu terreno. Eu lembro que na época que se comprava o terreno, você tinha que pegar o Bicudinho, que foi vereador, ele vinha, media, para a pessoa saber onde que eram as divisas, onde que era a divisa dos terrenos. Mas e a construção em si, como que foi para você fazer? Então, na verdade, eu tinha a quadra aqui e já tinha os piquetes marcados, os lotes, lote 1, 2, o meu era o 2. Eu não comecei a construir já de cara, por causa da situação, pagando aluguel, pagando o terreno e outras despesas, né? Então eu peguei um pedreiro, que era bem conhecido, vizinho, onde eu morava, lá na rua 5 de Julho, atrás da Aparecidinha, e ele veio aqui, quando já tinha os piquetes marcados, ele então esticou a linha, fez a medição de 10 metros de frente, 25 de fundo, e nós começamos então a obra. Mas na verdade eu levei praticamente 3 anos, né? Porque eu comprei em 80 e mudei aqui em 83. Então, mas a gente acompanhou tudo aí. Não foi fácil não, porque ainda construiu 4 cômodos, dentro de 70 metros quadrados, para não pagar o INPS, não, como que chama? Da casa, né? Pagava. Imposto sobre ISS. E aí a gente fez como ISS, sistema de mutirão. QN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. A gente fez como mutirão. Eu tive amigos que inclusive fizeram parte elétrica para mim gratuito. Eu mesmo realizei a minha mudança, emprestando o caminhãozinho da Yammer. Chuvoso o tempo, difícil. Na verdade, tive que vender um carro que eu tinha para construir. Então a luta foi bastante difícil. Mas, graças a Deus, há 36 anos está fazendo que nós estamos aqui. Ô Pedro, para aqueles que estão nos assistindo, você falou aqui na Rua 7, a gente está falando do lado de cá da Morada do Sol, próximo de onde tem o Summerball, que foi a primeira etapa que foi vendida. A gente conversa com muitas pessoas, de muitos pontos aqui da Morada do Sol. Esse ponto aqui era como se fosse o ponto mais privilegiado, porque foi o início do loteamento, você estava próximo da Rua 5, que era a rua principal, e futuramente depois se tornou a Área Barnabé. Como
que era o que se refere a comércio, na questão de saúde, escola? Na verdade, no início não tinha nada, né, Hélio? Porque, veja bem, começando, aí ônibus coletivo para circular para a população, tinha, saía da rua aqui, José Carlos Wolff, que é a antiga Rua 15, da esquina de frente aqui, onde hoje é a Barnabé. Tinha uma parte do loteamento que foi cortado junto na primeira parte, que pegava da Rua 10, a parte de cima lá, do lado da área Barnabé. Então essa faixa. Aí o pessoal fica às vezes reclamando, né? A Morada do Sol tem Rua 10, depois 47, 50. Justamente é por esse motivo. Porque quando foi cortado o loteamento, foi cortado em partes, né? Primeiro, essa faixa aqui da Rua 10, Rua 7, 5, e uma parte do lado de lá. E depois, então, surgiu 47. Outro. Então não tinha. O único comércio que a gente lembra aqui do começo mesmo, que é bem antigo aqui, é a padaria Janina, da Júlia, Suzé, que foi muito amigo da gente, né? Então era muito pouca coisa. Nem asfalto não tinha, né? Nada de asfalto. O pessoal que vinha do outro lado tinha que vir com a roupa arregaçada aí, trocar de chinelo, sandália aqui. Aí era muito marginalizado. A minha filha, por exemplo, estudava lá no Áurea, que morava lá. Então, ela sofreu bastante, porque o pessoal olhava na carteira dela, né? Aquela marca de barro na carteira. Então, Debaixo da carteira, né? O pessoal falava, é da Morada do Sol. Mas tem um ponto positivo também, porque dentre todos os pontos negativos, eu tive muitos conhecidos da cidade, porque eu conheço muita gente, trabalho na igreja há 52 anos, comecei na Candelária, então o que acontece? Muitos amigos falavam assim, não, eu não vou comprar terreno lá. Lá é o fim do mundo. Vocês estão loucos. Só que o que acontece? Depois de alguns anos, esses amigos não conseguiram comprar mais. Né? Porque valorizou e as coisas vieram, veio asfalto. Primeiro veio a iluminação, né? Foi na época do prefeito do José Carlos Toninho. Eu, por exemplo, tive que fazer fossa aqui no quintal, porque não tem esgoto. E depois de um ano passou, tive que aterrar essa fossa para sair aqui na Rua 7, que hoje é João Batista Nunes Beccari, né? Era muito difícil, porque se tivesse carro, não conseguia subir até a esquina. A pé, então era complicado. E não tinha ainda, não era aberta a Fábio Roberto aqui embaixo ainda não, né? Ou já tinha a Fábio Roberto? Fábio Roberto? É, a avenida aqui embaixo não Não, tinha de ainda, jeito né? nenhum, Ela abriu depois. de jeito nenhum. Então era Aí como era- se fosse uma rua sem saída. Não, aí na verdade o córrego Barnabé passava aí, como sempre passou, e na verdade tinha a horta aí, tem uma horta comunitária, não é bem como uma comunitária, tem um pessoal que vivia de uma horta que eles faziam aí e vendia algumas verduras aí na rua, com um caminhãozinho, carroça na época, né, vamos dizer assim, mas não tinha nada, aí era um matagal. É, naquela época você tinha naqueles terrenos, como você tinha muitos terrenos vazios, o pessoal plantava muita coisa. Então era mandioca, milho, e eu lembro que algumas partes do córrego tinha arroz plantado, né? Tinha muito arroz plantado o e você pessoal tinha um problema aproveitava. sério aqui com questão de pernilongo. Pernilongo era nuvem de pernilongo, Meu Deus. mau cheiro que exalava Dentro daí. de casa era Para você nuvem dormir não dentro. era fácil para dormir aqui não. Exato. Aqui era difícil. E sapo tinha muito. Sapo também? Nossa. Foi gol, não foi? Foi gol, não foi? E só tinha um triozinho assim Era pra você discussão passar danada, no né? meio e o Naquele sapo. tempo tinha aquele câmera de vídeo, sabe? Então no começo Hoje era tem. Ô Pedro, a gente estava falando da questão de saúde, eu lembro que o único postinho de saúde que tinha era aqui na Rua 5, né, Pedro? na Foi o Rua primeiro 5 posto de tinha o saúde que postinho teve. de saúde aí, era o primeiro que tinha, que atendia a população, até depois criar, depois de muitos anos aí, construiu o mini hospital, né? O mini hospital foi em 89, se eu não me engano, que Inclusive, foi inaugurado. Eu tive a graça de, na época, com o padre Joaquim, não foi 89 que começou a construir, na verdade 91. a inauguração foi depois. 91, 91. Porque o padre Joaquim foi convidado pelo prefeito para fazer a bênção do prédio do mini hospital. E eu, na época, como ministro, eu fui convidado pelo padre Joaquim para ajudar na bênção. Então eu circulei todas as dimensões, todas as áreas do mini hospital ali, ajudando, e que a gente foi abençoando o prédio, e o padre Joaquim abençoando o prédio, né? Que hoje é um ambulatório de especialidade. Então você foi um dos autores da bênção do mini hospital. No mini hospital, junto com o padre Joaquim Aparecido Rocha, que tem aqui o ginásio, que é a escola dele aqui no Tancredo Neves, né? Em homenagem a ele. Na verdade, construiu um pouco a história junto com os responsáveis, né? Ô Pedro, você está falando da igreja que você participou, a gente até tem falado com bastante gente, mas cada vez a gente escuta uma história, várias histórias, até tem a revista aqui que você está aqui em muitas partes. Eu sei que o pessoal fazia missa às vezes na cocheira, quando tinha que fazer festa
era na Cocheira também. E eu tenho curiosidade, que eu cheguei em 85. Como que foi esse período para a construção da igreja, para chegar da forma como é hoje a igreja? Então esse período foi o seguinte, o Padre Guedes que pensou em construir a paróquia aí, porque antigamente existia só a capelinha que era do Barnabé, né? E eu tive a graça de, com 16 anos, em 68, eu já vim da catequese aqui na fazenda. Isso bem antes, eu nem sonhava que isso aqui ia ser Morada do Sol. Mas então existia a capelinha aí, foi doado, né? O Barnabé doou, aqui no espaço da capelinha ali, para construir a igreja. O Padre Guedes, quando pensou em construir a igreja, o pessoal chegou a criticar ele. Falou que o Padre Guedes está, Dom Guedes hoje, né? Ele está ficando doido, porque é uma obra faraônica. Mas na verdade ela se tornou pequena. Então no início as missas realmente eram celebradas na Cocheira, ali onde está a central de ambulâncias agora, né? E foi feita a parte de baixo primeiro da igreja, depois com o tempo foi erguida a parte de cima. E nessa parte de cima, uma pessoa que nos ajudou muito, que o pessoal acho que não mencionaram aí para você, foi a Dona Anunciata. Né? Dona Anunciata Virginelli Prado, muito amiga da gente. E eu tive a graça de, em 87, 88, junto com o Padre Geraldo Jacobus, que ele era vigário paroquial. Ele foi destinado pelo Padre Piazza para iniciar aqui a vida da igreja. E a gente começou, todas as comunidades aqui, que antigamente não era comunidade, era grupo de vivências. E eram 11, na verdade. A gente comprava as imagens do Padre Meio junto com o Padre Geraldo, colocava no oratório de madeira e levava nas casas das pessoas. E lá celebrava-se a missa e oficializava aquele grupo de vivência com aquele determinado padroeiro, que hoje se tornou essas comunidades aí. Mas até virar paróquia em 92, era comunidade pertencente à Candelária. Então os grupos de vivência, a gente coordenava tudo aqui. Inclusive nessa época também começou a primeira conferência vicentina, que eu cedi o espaço da igreja aqui para começar. Nessa época também a gente criou o grupo da terceira idade. Quem deu o nome do grupo da terceira idade da Morada do Sol, para quem não sabe, fui eu, né? Que é Irmãos Solidários, que existe até hoje, mas daí já mudou, foi para 12 de junho, e agora é ligado com os grupos da terceira idade da prefeitura. Mas o início foi tudo aí na vida da Matriz Santo Antônio, né? E era complicado, porque do lado de lá não tinha quase nada. Aquele lado da Bom Pastor, lá onde você mora na... Moro na 30, 30, na né? rua 30. Para lá, a 30 ainda faz parte da primeira etapa, acredito. Faz. Depois de lá, que foi picado outras áreas lá, inclusive lá no Parque Corolla era para ser uma gruta, né? Então, isso é coisa muito antiga, de 30 anos atrás, né? Que está fazendo 39 anos agora. E eu tive a graça de participar, de formar essas comunidades católicas, de ajudar na formação, né? Porque os padres eram responsáveis direto. E eu, como coordenador geral, junto com a minha esposa, é claro, que ela que organizou a evangelização de tudo aí, né? A gente ia nas casas aí, fazia missa, fazia encontros, reuniões, orientava o pessoal, que também foi uma conferência vicentina, então esses Irmãos Solidários, que é o grupo da terceira idade, o Correio, que a gente lutou para trazer para cá. Então as coisas foram acontecendo e a gente foi acompanhando tudo, o desenvolvimento da Morada do Sol, né? E a gente fica feliz, porque, veja bem, a Morada do Sol é um lugar que deu condições para muitas famílias Para e muitas para mim pessoas estabelecerem suas vidas aqui. estabelecer, e aqui a gente está vivendo, graças a Deus, né? E eu tenho orgulho disso. Mas fala um pouquinho para mim, dona Odete. A gente estava conversando, ele falou agora dos Correios. Hoje a gente sabe que para que se chegue uma carta numa casa tem que ter nome de rua, tem que ter o CEP. Eu imagino naquela época da Morada do Sol, como que era para se receber uma carta. E a senhora, pelo que o Pedro me disse, percorreu as ruas pegando a assinatura para um abaixo assinado para que o correio passasse a entregar a carta aqui. Como que era feito? Como que foi feito isso aí? Então, eu e a minha vizinha da outra rua saíamos ou no poeirão, ou no barro, se atolando e pegando, porque tinha bem pouca casa desse lado, né? E pegando assinatura, que essa amiga, que era gerente do correio, falou: Odete, pega o que você puder de assinatura e me traz. Porque aqui dentro aí eu dou um jeito, é uma força a mais para conseguir. Então, como tinha já... depois de pouco tempo, de poucos meses, aconteceu de começar a vir a correspondência. Porque a gente tinha que ir toda semana ir lá no correio ver se tinha correspondência. Toda semana. Então,
Aí era difícil. E aí conseguimos que viesse. Mas vinha por conta de quê? Porque tinha já a Rua 7, né? Era a Rua 7 e toda casa tinha seu número, então era fácil. Aí conseguimos vir, trazer a correspondência para cá. Mas foi muita luta, viu? Foi sapatear em barro mesmo. De escorregar, de não conseguir andar de peso no pé. Foi difícil, mas essa eu falo com orgulho. Foi a primeira coisa que eu e a minha amiga realizamos, trazer o correio para essa parte aqui. Mais uma história que nem eu sabia. Dessa questão dos Correios eu também não sabia como que foi essa chegada dos Correios aqui. Eu fiz. E aí foi acontecendo, daí foi subindo, né? Mais para cima. E foi chegando às outras pessoas. Foi nas outras pessoas, mas primeiro essa parte aqui foi luta, aqui foi suor. Ô Pedro, fala pra mim uma coisa. Na Associação 12 de Junho, você chegou a participar também? Porque muitas reivindicações aqui da Morada do Sol partiram da Associação 12 de Junho, na época, que foi uma associação que começou forte, foi crescendo. Daqui a pouco vai estar inaugurando lá uma quadra de futebol e uma piscina num espaço que até então era da Associação 12 de Junho. Isso demonstra a evolução. Mas eu tenho histórias que a Geni contava, a Ana Volpiano, quando foi para lutar pela energia, na questão do esgoto, tudo passava pela associação, né? Então, na verdade, esses trabalhos partiram da associação, né? É claro que com o apoio de todo mundo. E eu não era membro da associação, se diretoria, eu não participei. Mas o pessoal tinha um carinho muito grande por mim, por causa do trabalho meu da área religiosa. Eu era um líder da comunidade nessa área, então buscávamos apoio. Inclusive o Wilson, né, o índio da 12, eu sou padrinho dele, né? Então a gente apoiou todos esses trabalhos. Mas só que naquela época o índio fazia parte da comunidade com a gente, né? E aí no caso era então a Volpiano, que você falou, né? Tem a história do início do Zé do Bar também. Então partia as coisas aí. E a Associação 12 de Junho só desenvolveu cada vez mais e ajudou muito o bairro. Ajudou bastante, né? E a gente participava, colaborando, correndo atrás, assinando, conversando com as pessoas, para que as pessoas pensassem que isso aí seria, tudo de bom que viesse, seria para o bem de todo mundo. E graças a esse trabalho aí coletivo, hoje nós temos aí a Morada do Sol como temos, e temos até um presidente da Câmara aí, né? Que representa a gente aí no bar da Morada do Sol, e a gente fica feliz por isso. Eu estou agradecido por isso, né, Hélio? Porque você lançou esse projeto aí da história, e na verdade a Morada do Sol merecia, porque o maior bairro da cidade é Indaiatuba, né? Chegou até a se comentar uma época De emancipar. de separar, né, do centro, assim, mas daí a Indaiatuba, na verdade, podia até falir, vamos dizer Ô assim. Pedro, eu acho às vezes que eu ando bastante, mas você tem muitas atividades, porque você não começou lá atrás e parou. Não. Você foi o responsável também pelos vicentinos, né? Quando veio para Morada do Sol. Na verdade, responsável pelos vicentinos eu não fui. Foi assim, como eu coordenava a igreja, eles precisavam criar a Conferência Vicentina, falaram com o padre Piazza na época, como eu coordenava tudo aqui, para ajudar o padre, o senhor Luiz Stifter, que tem uma rua, se não me engano, Luiz Stifter, lá na União hoje. Jardim União. E o senhor Ricardo Peck, na época, e o Agostinho Melo também, eles eram vicentinos. O Luiz Stifter praticamente fundou a conferência em Indaiatuba. Vieram conversar comigo, que já tinham conversado com o padre Piazza, para criar uma conferência aqui. Então, não sendo vicentino, eu sempre fui considerado como vicentino, porque eu cedi o espaço da matriz aqui, um local lá embaixo, para que se fizesse a primeira conferência. E ali eles se reuniam, organizavam as sacolas, faziam distribuição de roupa. Minha esposa ajudou muito nessa parte, até a construção do dispensário aí, que a gente também deu uma força para construir o dispensário Frederico Zanan aí, né, que é a Sociedade São Vicente de Paulo. A gente fez parte mesmo da história. E eu tornei muito conhecido também por causa do meu trabalho de ministro na área geral, né? Eu fui ministro em todos os níveis da igreja. Só não cheguei a ser diácono, que eu não tinha ensino médio na época. Fui convidado, mas não podia porque tinha que ter teologia.
Mas todos os trabalhos da igreja, conselho pastoral, paroquial, de comunidade, trabalho com casais, com pastoral familiar, com criança, com jovens, ministério de celebrar nas comunidades. No velório, eu celebrei 8 anos. Eu ia todos os dias no velório, né? Recomendação de corpo, que na nossa igreja chama de celebração das exéquias. Então, a gente se tornou muito conhecido por esse motivo. Antes de construir o prédio, existiam os grupos e nós já tínhamos formado, oficializado já com o nome do padroeiro, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, um bom pastor. Mas a construção da igreja começou com o padre Joaquim, se não me engano, em volta de 93, por aí. E eu fui o primeiro ministro que estava lá no altar junto com o padre. Quanta história, hein, Pedro? Mas antes disso, antes de celebrar embaixo das árvores nas casas, eu fui um dos primeiros ministros a celebrar em todas as comunidades. Porque eu era ministro da palavra e Eucaristia. Então, eram 11 grupos de vivências, né, que se transformaram agora nas comunidades, e a paróquia aí, o Nosso Senhor Perpétuo Socorro. Um trabalho muito bonito, junto com o padre Geraldo, o padre Piazza. E eu estou até hoje na igreja. Pedro, agora me fala uma coisa, você também militou na política, fomos companheiros de partido nos anos 2000, né? Na verdade, eu tive a graça de participar da política junto com o nosso amigo e irmão Aquélio Ribeiro. Eu fui candidato a vereador no ano de 2004, na época da campanha do prefeito José Onério. José Onério. E fui muito bem votado. Agradeço o pessoal, né, que confiou em mim, porque eu não fiz campanha. Devido ao trabalho meu da igreja, eu não queria misturar os trabalhos para que não soasse mal para mim. Eu me sentia mal. Usou o trabalho da igreja para se promover politicamente. Então eu não tive gasto nenhum. E mesmo assim eu fui o 5º mais votado do nosso partido, PSB. Né? O meu número era 40777. Mas, como eu não fiz campanha, eu tive 456 votos. Quer dizer, para uma primeira é muita coisa, né? Sem fazer campanha. Inclusive eu tive um problema, Érico, eu não sei se você ficou sabendo. Depois, quando eu acerto de conta lá na política, eu fui chamado lá porque eles não quiseram acertar, né? Porque eu não tive gasto. Você não teve gasto Eles nenhum, não aceitavam, não tinha como que justificar. uma pessoa que tivesse 456 votos sem ter gasto, né? Eu tive que assinar um termo de responsabilidade lá que realmente eu não gastei. Eu trabalhei com aquilo que o partido me ofereceu e eu consegui os votos graças aos trabalhos social que eu tenho, e até hoje eu tenho, né? Eu trabalho religioso. Então, graças a isso. Mas aí eu fui candidato em 2008. Em 2008 eu já tive um pouquinho mais chance de falar mais a respeito. E eu agradeci a Deus por isso, porque não era para mim ser. Porque eu tenho essa máxima em tudo, você tem que dar graça. Não foi porque não tinha que ser. Porque não foi porque não tinha que ser. E outra, eu sinto que eu sou mais útil na vida social, na vida religiosa, do que na vida política. Porque a gente tem conhecimento com todas as pessoas, não tem situação assim, de dificuldade com ninguém, de nenhuma secretaria, de nenhuma área. E a gente que ajuda bastante as pessoas, faz um trabalho em prol do ser humano, dos outros, que eu não sei pedir as coisas para mim, é difícil, né? Mas deixando essa parte de lado, a gente corre mais atrás de beneficiar os outros. Tanto é que em 97 eu fundei, a convite dos rotarianos, o NRDC. Isso, eu ia te falar do NRDC, que é o local onde se dá aula de informática para os jovens aqui, jovens e adultos aqui da Morada do Sol, né? Lá perto do Parque Corolla, é hoje perto do Parque Corolla, mas não foi lá que começou, né? Então, o NRDC, em 97, eu fui convidado por 3 rotarianos. O que é o NRDC? É uma entidade que é afiliada ao Rotary Club da cidade. No caso nosso, o Rotary Club de Indaiatuba. E somos registrados em Chicago, nos Estados Unidos. Que o fundador do Rotary, Paul Harris, né? Que escreve-se Paul Harris. Paul Harris, eu gosto de falar Paul Harris também, não gosto de falar Paul Harris, não. Paul Harris. Todas as cidades, normalmente tem uma rua com o nome, né? Aqui na Cidade Nova tem o nome da rua, Paul Harris. E eu então fui convidado porque eu era líder, e para ser membro do NRDC não pode ser rotariano, tem que ser alguém da comunidade. Porque o NRDC é uma entidade que é um trabalho de Rotary, porém é separado, é a entidade que caminha, nós caminhamos sozinhos com o apoio do Rotary, somos filiados a eles, mas é um trabalho específico, uma entidade específica para prestar serviço para a comunidade. No momento a gente não tinha local, foi em 97, como eu tinha muita amizade com os vicentinos, quando a gente entrou nesse assunto, eu conversei com a dona Glória, na época, que era coordenadora do prédio dos Vicentinos, e eles me cederam 3 salas. E lá, então, a gente fundou o NRDC. Na verdade, a primeira reunião foi lá perto da Igreja Candelária, na casa do seu Norbert, que era um dos rotarianos. O Dr. Lopes, que era rotariano, amigo meu de infância, conhecia eu, indicou eu para eles, fizemos uma reunião dia 17 lá de fevereiro,
criamos o NRDC, que é Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, e quem deu o nome de Trabalho e Solidariedade fui eu. Parabéns. E começamos a encontrar aí no Vicentino, fizemos durante 10 anos praticamente aí, os nossos encontros aí, fizemos muito trabalho social, e resumindo, entre os trabalhos sociais que a gente fazia, o projeto que ficou permanente foi esse projeto da Escola de Informática e uma parceria de inglês que nós temos com o IASE. Isso para as pessoas de baixa renda, é claro. E no decorrer aí da situação, eu precisei aprender informática, porque as meninas que davam aula vão buscar a vida delas, né, faculdade, isso, aquilo. E eu já aposentado, envolvido completamente no trabalho religioso e no social, aprendi informática, peguei meu certificado em 2007, se eu não me engano. Inclusive foi numa festa de 10 anos que nós fizemos aqui, na Cultura Rolls, que fala? Cultura Hall. É isso aí mais ou menos. Aí foi uma comemoração de 10 anos. Hall de Harris. E daí eu recebi o certificado aí de informática, em 2009 eu comecei a dar aula, né? A gente chama de monitor de informática, não de professor. Inclusive agora, esse momento, era para mim estar dando aula. Eu coloquei alguém lá do NRDC, que faz parte, para assumir meu lugar, para que os alunos não ficassem sem aula. Mas você falou de jovem e adulto, na verdade, a partir dos 10 anos até 100. Se tiver alguém mais de 100, se for com o pai e a mãe, a gente aceita também. Tá certo. E a dona Odete, como que a dona Odete fez, dona Odete, com o marido com tanta atividade? A senhora acompanhava em algumas coisas? Já que foi fundado o NRDC, né? Depois de alguns meses aí eu entrei também junto, porque a gente sempre caminhou junto em tudo. Aí eu entrei junto e fiz parte do projeto. Todas as atividades que tinha. Então, muitos anos. Agora estou um pouquinho afastada, mas caminhando junto. Andando sempre Dá juntos. licença um pouquinho, só para você entender, para formar o NRDC, como é um órgão, um clube muito sério, o Rotary Club a nível internacional, precisava 10 elementos, 10 membros para fazer o registro em Chicago. Então, quem são os primeiros? O Pedro com a Odete. Aí eu convidei mais 8 amigos aí e formamos o grupo diretor, vamos dizer assim. E daí foi registrado. Aí foi trocado muitas pessoas, porque saíram e daí entraram novas pessoas, né? Da primeira turma da formação do NRDC, aqui, hoje, é eu e a Odete. Parabéns mais Eu uma fui vez. o primeiro presidente, né? Tanto é que em 2003 eu fui homenageado pelo Rotary Club, ganhando o título de companheiro Paul Harris por trabalhos prestados à comunidade. E depois, a Odete também é companheira Paul Harris, e ela está até hoje, né? Nós estamos aí trabalhando, graças a Deus. E outra coisa que eu não falei, que talvez é bastante importante frisar, que muita gente não sabe, envolvendo o trabalho social e religioso, a Odete sempre caminhou junto, porque não dá o marido caminhar de um lado e a mulher caminhar do outro. Tanto é que em 1992, que virou paróquia aqui, eu já não era mais coordenador. Quem era coordenador era a minha esposa. E ela que assinou o documento, junto com o padre Piazza, e junto com o padre Joaquim, que foi o primeiro pároco, para que se transformasse de comunidade Santo Antônio para a paróquia Santo Antônio. Ela que assinou. E eu, como ministro de formação, com mais o Joaquim Miranda, a Zilda de Andrade, que eram três, nós fizemos antes uma preparação, certo? Então é a realidade completamente diferente. Criar conselhos pastorais de paróquia. Eu participei do primeiro conselho pastoral paroquial, ajudando o padre Joaquim, que era o primeiro pároco, primeira paróquia dele. Eu já vinha com uma experiência da Candelária. Então, na verdade, foi misturando os trabalhos social com o trabalho religioso. Então, ela é a primeira membra do NRDC, junto comigo, porque marido e mulher fundamos o NRDC, a pedido dos 3 rotarianos, e ela é a companheira Paul Harris também, homenageada também. Maravilha, boa essa conversa que nós tivemos aqui, o tanto de coisa que você participou, que você vem participando da história aqui da Morada do Sol. História essa que certamente muitas pessoas não conheciam, por isso acho que é importante esse projeto que eu criei no meu primeiro ano de mandato, em 2009, que a gente colocou no calendário do município o aniversário do Jardim Morada do Sol, porque a gente está fazendo essa fala aqui, mas tem muitas outras coisas que a gente faz também. Tem um torneio de futebol de areia, tem um festival de futebol de campo. Esse ano nós vamos ter
uma feira de saúde com o pessoal da Adventista, vamos ter uma noite do flashback também lá no Parque Corolla. Então tem bastante coisa que acontece nesse aniversário. É o 10º ano que a gente realiza esse evento da Morar Sol. E o ano que vem a Morar Sol faz 40 anos. E pode ter certeza que no ano que vem a festa vai ser uma festa maior ainda, muito mais bonita. E me deixa feliz saber que aqui na Morar Sol tem pessoas iguais a você, igual a Dona Odete, igual a sua família que está aqui presente. Que vieram aqui lá atrás, que acreditaram, que comprou o terreno olhando no mapa sem saber ao certo de onde era o terreno e viu o bairro transformar no que transformou. Isso que me deixa muito feliz. Eu falo nos deixa porque não é só eu, tem uma equipe aqui por trás, aqui o Alan, o Márcio, o Wanderson, a Simone, o Jabá que está aqui, todo o pessoal do meu gabinete que participa dessa festa bonita que a gente faz para as pessoas. Não é só da Morada do Sol, é da cidade de Indaiatuba. Quando a gente fala Morada do Sol, a gente fala de Indaiatuba. Todos contribuem com o crescimento da cidade. Talvez lá de um jeito, aqui de outro. Aqui a gente fala de uma forma pelo jeito que o bairro foi constituído lá atrás, pela forma como foi feito o bairro. Você fazer um loteamento com uma quantidade tão grande de terrenos, sem infraestrutura, vender de uma forma facilitada para as pessoas. É alguém que foi muito audacioso e muito corajoso, que a gente quer também parabenizar essas pessoas atrás. Mas o parabéns especial hoje é para você, para a Dona Odete, para a sua família que está aqui presente. A Morada do Sol Eu ia perguntar se você tinha alguma coisa que marca, então já entra nesse detalhe que já. tem aqui na Morada do Sol é o seguinte, muita desde o começo, quando começou a migrarem para cá os paranaenses, Eu sou um deles. Eu sou um deles. Você é uma das poucas pessoas que eu converso que não veio do Paraná, viu, Pedro? a minha mulher ainda é tubana, né? Mas uma coisa que marcava bastante, que a gente que tem um trabalho assim, social religioso amplo, a gente conversa com muita gente. Então, Pedro Silva, né? Eu sou Pedro da Silva, mas conhecido como Pedro Silva. Então todo mundo conhece o Pedro Silva da igreja, todo mundo. E a gente conversava com as pessoas, porque a gente dava conselho para a família. O trabalho do ministério é um trabalho árduo, depende da realidade. Você tem que visitar os doentes, você tem que interferir na conversa, assim, aconselhando casais. É complicado, mas é um trabalho gratificante porque você vê muito frutos. Eu, em 96, com o Padre Joaquim, eu batizei 60 crianças, porque não tinha quem ajudasse ele. Em dezembro de 96, eu batizei 60 crianças, aí, porque eu era ministro, tive autorização dada pelo bispo da época da nossa arquidiocese, que era o Dom Gilberto, para naquele dia eu poder exercer o batismo de 60 para ajudar o Padre Joaquim, que eram 120 crianças. Então tem meninas muitas por aí, muitas histórias. e a gente tem foto e nem sabe. Mas o que eu quero falar que marca é o seguinte, eu achava engraçado, porque a gente conversava com os paranaenses, com um pessoal muito bom, né, muito religioso principalmente. Eles vêm lá de várias cidades, né? Eu costumo falar que lá Moreira Salles não é Moreira Salles, é Miami Salles, né? A gente fala, é Miami Salles, Guerê, Cianorte, o pessoal que vem lá, eu não conheço essa região. Eu conheço Londrina, Arapongas, onde a minha filha Márcia está. Mas o que que acontece? O pessoal falava assim, quando ele pegava um ônibus aqui no Morada do Sol, onde você vai, meu irmão? A gente chama todo mundo de irmão, porque nós somos irmãos, quer queiramos ou não. Irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Então, onde você vai, meu irmão? Ah, eu vou para Indaiatuba. Vou para a cidade. Isso aí marcava, não, mas não falavam. Vou para a cidade, vou para Indaiatuba. Marcava que eles falavam assim, eu vou para Indaiatuba. Aí eu falava para eles, meu irmão, mas você mora onde? Na Morada do Sol. Morada do Sol. Não, mas Morada do Sol também é Indaiatuba. Isso marcou bastante. Que legal, Eles falavam mesmo. que bate-papo gostoso nós tivemos aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a você, agradecer a sua esposa, agradecer a sua família por fazer parte desse resgate e preservação da história do Jardim Morada do Sol. Essa história que você contou pra gente vai estar nos arquivos do Promemória, seus netos, bisnetos, toda a posteridade vai saber que um dia o Pedro da Silva, conhecido como Pedro Silva, juntamente com a sua Odete, família, fizeram parte dessa história bonita do Jardim Morada do Sol. Eu só tenho que te agradecer. Tanto tempo que nós conhecemos, que nós conversamos, eu não sabia nem metade disso aqui que você me falou. Parabéns, Pedro. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, da sua esposa, da sua família. Bom, eu quero, na verdade, agradecer muito você, Hélio, e a sua equipe aí, os seus assessores, os amigos aí, por essa oportunidade, porque a gente não faz coisa pensando em ser homenageado, a gente não faz coisa em pensando em se aparecer. A gente faz esse trabalho porque eu tenho comigo a formação da educação que a minha mãe me deu, que o meu pai me abandonou com 5 anos, a formação que eu tive no internato,
de ética, de responsabilidade. E eu me coloquei sempre, já desde os 15 anos, quando eu mudei para cá em Indaiatuba, eu comecei ali na Maria Gorete, trabalhar na igreja, tinha 28 mil pessoas na cidade. Eu coloquei um objetivo na minha vida. Como eu sofri bastante, eu não tive as oportunidades que eu poderia, no futuro, dar para essas pessoas, eu me coloquei sempre a serviço da sociedade como um todo. Então, a minha missão, eu sinto que eu vim com a missão de ajudar as pessoas. E eu faço isso com muita alegria. E eu peço a Deus que me dê saúde para que eu possa ajudar quanto mais as pessoas, porque eu tenho certeza, eu sei que eu faço de coração. E eu quero agradecer você pelo seguinte, porque já há muitos anos que eu conheço você, sempre esteve do seu lado aí, e continuo. E eu tenho uma riqueza muito grande. A riqueza que eu tenho, primeiramente, é a saúde que Deus dá para a gente. Em segundo lugar, as amizades que eu tenho. E você faz parte da minha fortuna. Obrigado. Então eu quero agradecer você por isso. Agradecer os amigos que provavelmente virão a vir a conhecer um pouco da história. Porque a gente não vive sozinho. Não. Né? E eu nunca, jamais eu esperava uma oportunidade dessa, de agradecer você, agradecer o povo que colaborou junto com a gente. Porque eu fiz todo esse trabalho aí, mas não fiz sozinho. Tinham pessoas juntas com você. Um monte de junto com pessoas você. aí, amigos que estendiam a mão, que ajudavam. E agradecer a minha esposa, que não é fácil, né? Porque o marido tem reunião toda noite, sai para cá, sai para lá, e tem a família para dar assistência. Eu cheguei a desmaiar 2 vezes, de tanto trabalho religioso, social, daí o médico falou, Pedro, para. Então hoje eu estou um pouco mais lento, né? Estou com um trabalho só na igreja. E estou com esse social aí, que é todos os dias, aula de informática. Está mais lento, Mas todos os dias. Estou mais lento. Mas eu quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente. Sejam sempre bem-vindos à minha casa. Casa de pobre, mas casa de cristão. Que todos são muito bem recebidos. Amém. Pobre financeiramente, rico da graça de Deus. Muito obrigado. Amém. Uma salva de palmas, né? É isso aí, gente. Resgate e preservação da história do Jardim Morado do Sol.